Fala galera, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre por que eu fiz a prova do 555, como eu me preparei, como eu planejei a prova, o que aconteceu durante a prova e as considerações finais. Por que eu decidi fazer o Bikeman 555? Eu decidi fazer o Bikeman 555 porque eu tive vários atletas já fazendo o Bikeman oficial, o Bikeman de 1.000 km, que ocorre em setembro, na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles sempre me cutucaram para fazer isso. Eu já tinha feito alguns desafios de fazer o circuito do Vale Europeu em um dia, o circuito das Araucárias em um dia, e eu tinha vontade de fazer. Fazer o Bikeman de 1.000 km não era uma coisa que me passava pela cabeça, pois eu tenho algumas barreiras a quebrar nesse sentido, né? Mas eu sabia que questão de preparação eu teria, conseguiria fazer, e tinha essas destravas pendentes, né? E uma questão bem burocrática com equipamentos. Precisa ter bastante coisa e custa também uma grana. E quando surgiu a oportunidade de fazer o Bikeman 555, eu acabei vendo ali a possibilidade de fazer e de achar um modo já de me testar para o Bikeman de 1.000 km. Foi uma jornada bem grande, bem difícil, e agora espero estar um pouco mais preparado para tomar alguma decisão no futuro. Eu tinha muita curiosidade de entender como o corpo funciona, esses desafios grandes que a gente faz, está muito ligado sobre o quão resiliente você é e o quanto tu vai deixar as necessidades básicas para trás, tudo que for de conforto, ao significado das coisas e dos valores. E ver também o quanto tem pessoas que te apoiam, te ajudam, isso é bem legal. Agora vamos falar sobre treinamento para o evento. O treinamento para qualquer evento esportivo que tu tenha como alvo vai demandar de 4 a 6 meses de preparação, tá? Isso para quem já vem treinando, né? Eu quero fazer o desafio dos rochas, eu quero fazer o letap, eu quero fazer o gravel land, eu quero fazer uma prova de cross country bem feita. Precisa de toda uma preparação. Ou um atleta que já tem um background, uma carga de treino grande, que venha treinando direito, umas 2 meses ali para a gente preparar para um evento, ou ele já vem numa tocada de estar participando de vários eventos e daí ele já está num período competitivo, né? Ele vai fazer todo um começo de temporada, um atleta de elite, vamos supor, ele vai fazer toda uma pré-temporada e vai escolher algumas provas, teoricamente, para ele andar super bem, e as outras ele vai usar como treinamento. Eu, no ano passado, vinha treinando com boa consistência, assim, de treinos durante a semana, 2, 3 treinos durante a semana, de 1h30, 2 horas. No fim de semana, treinos de 3 a 4 horas, fazendo aí um volume semanal de 12 horas semanais, 12, uma semana ruim, 9, outra semana muito boa, 15 a 16 horas, né? Mas, como eu tenho, além da parte de treinador de ciclismo, eu sou personal trainer, eu acabo tirando férias em dezembro, né? E volto a treinar em janeiro. Voltei a treinar, tive uma virose, não consegui fazer a preparação total como deveria ser feita, mas não era isso que iria fazer com que eu tivesse um mega resultado, tá? Mas aqui falta algumas peças se encaixar. Eu fiz um volume muito alto de uma vez só. O ideal era um atleta ter feito 2, 3 bases e depois os treinos específicos, né? Então, ir aumentando o volume ao pouco, ter feito aí 2 fins de semana de preparação na casa dos seus 300 quilômetros, com uma altimetria bem alta, seria o mundo perfeito. Não fiz, mas isso também não comprometeu a minha prova. Consegui fazer alguns treinos muito bons, onde eu consegui me expor a carga de horário, volume, altimetria necessária, e eu estava me sentindo muito bem. Até teve um treino que a gente fez, que foi quase 200 quilômetros, com quase 5.000 de altimetria, num terreno onde era praticamente todo de gravel, e com muitas descidas que até seria melhor praticado se fosse usado uma mountain bike, a gente estava de gravel.
E eu brinquei com meus atletas assim, ó, esse treino aqui, galera, valeu pelo primeiro dia do 555. Isso aqui vai ser com Fanta, tipo assim, a gente fez isso, a gente faz lá o primeiro dia. E foi tudo por água abaixo. E agora vou falar do planejamento, depois eu volto para falar da prova, daí eu conto sobre esse episódio, mas os treinos foram feitos, todos de maneira adequada e respeitado a individualidade de cada atleta. Então a gente largou de Orleans, passamos por Lauro Miller, seguindo o cursor aqui, e pegamos a Serra do Rastro. Aqui, uma dificuldade bem grande, a bike pesada tornou a serra mais difícil que ela já é. Passando a serra já conseguimos botar um ritmo melhor, velocidade média melhor. E aqui é um sobe e desce bem gostoso. Entramos à esquerda, essa região que eu não conhecia da prova. Chegando aqui no gravel, tentei esvaziar os pneus, sendo que o meu pneu traseiro não esvaziou, que foi um problema, agravou um pouco o desconforto. Essa região aqui, bem legal, tá? Que a gente chegou a Silveiras, que é essa cidade. Depois a gente continuou São José dos Ausentes, Cambará do Sul. Daí a gente, que era um círculo, né? Praticamente a volta, daí a gente passou na cidade de Jaquirana, Bom Jesus. Esse trecho aqui era interminável até chegar a São Joaquim. Daqui para frente já conheci, já fiz alguns pedais. Foi bem fluido até chegar a Orleans. Agora que você conhece o trajeto, qual era o meu plano inicial? Era sair de Orleans e chegar à cidade de Bom Jesus, tá? Isso daria um dia bem longo, aí mais ou menos com 265 quilômetros, com 5.200, 5.400 de altimetria acumulada. E no outro dia eu faria o restante, faria de Bom Jesus até a chegada em Orleans, 3.500 com 240 quilômetros mais ou menos. Porém, esse era o plano perfeito, fazer um dia mais longo, outro dia mais curto e tentar chegar no fim da tarde de sábado. Mas planos são planos, execução é execução. Então vamos lá. Plano perfeito lançado, saímos, começamos o pedal. Eu tinha uma dificuldade que era de não forçar o ritmo no começo e eu não tenho medidor de potência na minha gravel. Isso acho que fez falta, tá? Porque num determinado momento eu fui muito conservador, acho que excessivamente, que foi no começo da prova. Eu saí de Orleans e até passar a Serra do Rastro fui muito devagar. Depois de Bom Jardim para frente eu botei um ritmo e quando entrou no trecho de gravel, esse trecho daqui de Bom Jardim da Serra até Silveira, eu consegui botar um passo bom, andei num ritmo legal. Tem até alguns resultados no Strava que comprovam isso. Fiz quinto, sexto tempo ali do pessoal que passou, geral. Foi um exagero da minha parte, mas eu não percebi. E a prova aqui no meio do gravel começou a ter um problema para mim. Eu não costumo pedalar em dias de chuva, por questões de precauções com acidentes, custos, etc. Eu não pedalo dia de chuva. E começou a chover. E isso meio que me desestabilizou. Quando cruzei a cidade de Silveiras, era meio-dia, eu decidi parar para almoçar, comer comida de verdade. Eu sempre defendo isso aos meus atletas. Comam comida. Tentam rapidamente, mas comer comida. Isso faz bem. Até durante o evento, coma comida. Pode ser até um chips, alguma coisa, mas não fique só na base do suplemento, do gel, do isotônico, etc., que isso não vai conseguir fazer uma prova inteira dessa magnitude nesse tipo de alimentação. Quando eu parei em Silveira, decidi tirar o casaco, comecei a passar frio, e isso me deixou muito abalado psicologicamente, eu dei uma fraquejada. E saindo de lá, consegui voltar a pedalar, consegui imprimir novamente um ritmo legal, quando o corpo esquentou novamente, cheguei em São José dos Ausentes, fiz um reabastecimento rápido e saí. Cheguei 5h30 da tarde em Cambará do Sul, que era o PC1, uma pousada
lavava roupa, secava roupa, tinha janta, tinha tudo. E depois dele tinha um trecho bem crítico, dois trechos críticos. Esse trecho aqui antes de Jaquirana até São José dos Ausentes tinha muita lama já, tá? Até chegar aqui perto de essa região aqui de São Gonçalo também, muita lama. Tava bem ruim. Chegando, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na cidade de Cambará do Sul foi lavar a bike. Nem cheguei a chegar no PC1 para lavar a bike. Achei um posto de gasolina, já parei, já lavei a bike porque estava num estado deplorável. Quando saía desse trecho aqui, ó, onde que tá vermelho, assim, tá tracejado que é asfalto, e entrava para ir para a cidade de Jaquirana, também tinha um pedaço de estrada de chão e eu ia passar ele à noite e sabia que estava demorando muito para passar por aqui. E não sabia da real condição do terreno. Então, juntando tudo isso e uma das coisas que eu nunca treinei, que é usar a mesma roupa após um pedal longo, eu optei em ficar em Cambará do Sul. Isso aqui atrasou minha prova em umas 4 ou 5 horas, porque eu iria dormir de qualquer forma, então eu dormi e saí, demorei, eu acho que das 5h30 às 3 da manhã, umas 9 horas para sair da pousada. Eu pretendia sair em 4 horas, então atrasou aí umas 4 horas e meia, vamos botar, a minha saída. E o plano inicial era dormir em Bom Jesus, 250 quilômetros, como eu tinha falado antes, com 5.000 de altimetria. Eu acabei parando aqui em Cambará do Sul, onde deu 185 quilômetros com 4.000 acumulados. Então ficou sobrando para outro dia 315 quilômetros. Eu sabia da dificuldade, eu queria terminar no sábado, né? Era um objetivo pessoal. Então eu saí às 3 da manhã, tive a sorte de encontrar o Douglas, um outro atleta que também saiu esse horário. Quando pegamos esse trecho aqui entre Cambará do Sul e Jaquirana, pegamos muita lama, parecia uma prova de cross country das antigas, tem que ficar tirando lama com a mão das rodas, porque a gente fala que embucha, né? Tranca de tanta lama que junta. Foi bem difícil. Chegando em Jaquirana, a gente encontrou um posto de gasolina onde a gente conseguiu lavar bem a bike. E dali por diante a prova seguiu. De Jaquirana a Bom Jesus era maravilhoso, não tinha estresse nenhum, foi um trecho que rendeu, foi bem legal. Passamos por Bom Jesus, asfalto bom, tudo lindo. Quando entrou nesse trecho aqui de gravel, aí o negócio ficou sinistro. Acho que foi aliado ao cansaço e ao terreno muito ruim. A gente passou por esse trecho aqui de 50 quilômetros em 4 horas, mais ou menos. Foi bem difícil mentalmente. A gente precisou se esforçar para continuar, para não parar, apesar da paisagem bonita, mas era mega duro mesmo. Mas foi legal. E eu fiz esse trecho desde antes de Jaquirana até São Joaquim sozinho, né? Como no outro dia também fiz sozinho. De São Joaquim para frente, daí eu encontrei 2 atletas meus, o Rafa e o Francimar, e daí foi bem mais tranquilo, assim, foi sossegado. Só teve, passando em Grão-Pará, depois de Urubici, eu tive que dar uma parada porque meus pés estavam doendo, já estava umas 19 horas pedalando, 19, 20 horas pedalando, já estava bem cansado. Daí paramos, tomar um Red Bull por causa do sono, já era meia-noite, eu já tinha acordado 1h30 da manhã. Foi engraçado porque nesse momento a gente desceu o Corvo Branco, foi uma das cenas mais legais da prova. Eu ainda brinquei, tô esperando a gente com fogos de artifício. O céu estava mega estrelado no meio das pedras e a gente via flashes de relâmpagos, raios, mas o céu estava estrelado, fazia sentido dizer que ia chover. E quando a gente desce, chega lá, a gente vê o piso, não estava molhado, mas também não estava seco. Continuando, e eu disse, vamos parar aqui em Grão-Pará. Daí a gente achou uma lanchonetezinha, começamos a comer uns chips, começou a chover. E daí a gente ligou para as esposas, nós estamos bem, já passamos uma parte crítica, agora a gente só vai chegar. Foi bem engraçado que elas estavam desesperadas, porque elas sabiam que estava chovendo muito em Orleans, ali a 35 quilômetros,
choveu com muita intensidade e onde a gente estava chovendo bem de boa. Quando a gente sai na rodovia, tinha vários pontos com água sobre a pista, não era nenhum alagamento, mas tinha água, assim, a gente achando estranho, assim, meu, o que está acontecendo que tem tanta água na pista e não choveu tanto assim, a estrada é ruim. No fim, tinha chovido muito mesmo e a gente estava bem, fizemos a última escalada bem, tinha uma escalada de 6 quilômetros, assim, cansativa, porque é uma subida constante, a gente subiu bem, encontrei o Locatelli lá, a Tamires, foi bem legal nessa subida, que são dois, um atleta meu da região, foi ver a gente chegar e foi maravilhoso. A gente conseguiu concluir na madrugada de domingo, era 1h44 e foi uma experiência bem legal. O Bikeman 555 da Serra Geral me ensinou que nem tudo o planejamento dá certo, as coisas saem fora do controle, você tem que se readaptar, você tem que buscar entender, né, o que está acontecendo e mudar. Também aprendi sobre treinamento, constante evolução, então eu entendo hoje que vai ser necessário fazer alguns pedais em climas que eu não gosto para entender como é que funciona, para entender principalmente a questão da aclimatação com a roupa, tem que entender isso, porque não estavam se olhar a temperatura na região, estava ali 18 graus, 17 graus, não estava muito frio, mas quem está com o corpo molhado pegando vento, a sensação térmica cai muito. E isso acaba custando calorias, custando a parte mental. Outras coisas que a prova te ajuda a entender como tu vai lidar com teus medos, se tu vai lidar, se tu vai enfrentar algumas coisas, quão pequena a gente é, porque pedalando à noite no meio do nada, tu começa a ver que, tipo, cara, é tudo muito grande e é isso, é uma aprendizagem, assim. Fácil não é, alguém for na expectativa que vai ser assim, Mumu com Fanta, cara, esquece, pode treinar o que for, vai ser muito difícil, sempre vai ser uma questão de superação, tu sempre vai terminar a prova dizendo que tu não vai fazer mais. Foi muito engraçado porque a gente voltou em 4 num carro, a gente riu muito disso, porque ninguém queria fazer domingo, tava todo mundo brabo, todo mundo meio estressado. E se for conversar com a galera hoje, já tá todo mundo querendo fazer de novo. Então, era isso que eu queria contar um pouco do 555. E devemos estar fazendo a avaliação da prova do Juliano também. E passando aqui para vocês no YouTube. E é isso, galera. Um abraço, valeu para vocês.